Capítulo 1611. Demônios de origem, parte 1. Assim como Lit e Solos haviam previsto, os golems esqueletos lutaram sem medo da morte, nem se preocupando com sua sobrevivência. No momento em que foram danificados acima de um certo limite, não hesitaram em explodir. As fênix foram forçadas a recuar e lutar apenas com magia, perdendo a vantagem que sua destreza física superior lhes concedia. Chegar perto do campo de batalha era arriscado, mas o coração de Lit disparou de excitação. Você pode estudá-los. Desta distância, não. O que posso dizer daqui é que, embora os pseudonúcleos dos protótipos de armas encantadas tenham sido protegidos com feitiços de camuflagem, os dos cristais de mana são perfeitamente visíveis. Solos respondeu. Faz sentido, ele pensou, enquanto formulava seus planos de batalha. Sem os olhos, estudar um artefato durante uma luta é impossível e os golems são programados para se autodestruir no momento em que ficam incapazes de lutar mais. Além disso, a menos que alguém já saiba que os cristais de mana podem armazenar memórias e força de vontade, ninguém perderia tempo estudando-os em primeiro lugar. Mesmo Salark não tinha ideia de que um cristal de mana é mais do que apenas uma fonte de energia antes de compartilharmos nossa pesquisa com ela. Se a Aileen pretendia maximizar o dano causado por seus golems, ela não poderia desperdiçar espaço precioso com um feitiço de camuflagem. Golems não podem ser armazenados dentro de um artefato dimensional, a menos que seu dono os desative primeiro e o comando de autodestruição que ela imprimiu nos núcleos dos golems seja mais que suficiente para proteger seus segredos. Lit e Solos tiveram dificuldade em acreditar em uma coincidência tão feliz, mas eles nunca olhariam na boca do cavalo talentoso quando pudessem usar esse tempo para aprender como conseguir quantos cavalos quisessem. Eles não tinham como saber que não era coincidência alguma. A Aileen descobriu a existência dos cristais de memória somente depois que um de seus animais de estimação lhe contou sobre os feitos incríveis de um garoto necromante chamado Balcor. A princípio, o criador de Liches rejeitou a notícia como um tiro de sorte, mas ano após ano a fama dos mortos-vivos de Balcor cresceu e sua curiosidade também. Nem mesmo a Aileen tinha a habilidade de ressuscitar tantos mortos-vivos poderosos em um único ano, então ela deixou seu orgulho de lado e estudou as criações do deus da morte à distância, chegando a se infiltrar em seu laboratório sempre que ele voltava para sua família. Foi então que ela descobriu a existência de cristais de memória e começou a trabalhar em seus golems. Os Valos de Balcor desperdiçaram muitos materiais, exigiram o uso de tecidos perigosos de abominação e duraram muito pouco para terem alguma utilidade. Os golems que entraram no campo de batalha foram o primeiro lote de protótipos que o Lich manteve armazenado enquanto esperava a oportunidade de testá-los em campo. Lit e Aileen estudavam o mesmo ramo da magia, mas o material de origem para suas pesquisas não poderia ter sido mais diferente. Lit usou o cristal do Orc como base, assim como o Menadion quando ela construiu sua torre e os artefatos que levavam seu nome, enquanto Aileen foi forçada a fazer engenharia reversa do processo estudando o método suicida de Balcor. Irmã mais velha Zoret, eu sei que devemos apenas assistir à luta, mas se não ajudarmos as fênix, algumas delas podem morrer. Lit precisava de uma desculpa para chegar perto o suficiente dos golems para estudá-los e essa foi a melhor mentira que conseguiu pensar. Você está louco. O dragão das sombras respondeu. Não posso permitir que você coloque sua vida em perigo, nem vou deixá-lo sozinho e quebrar minha promessa a Silmara. Além disso, lembre-se de que Salark não gosta de mim e que as outras fênix podem me atacar assim que me avistarem. Não se preocupe, não vou lá para lutar. Vou apenas apoiá-los do lado de fora. Quanto às outras fênix, podemos usar nossa ligação mental com Silmara para compartilhar nosso plano com ela. Se ela ordenar que seus soldados não ataquem você, eles não ousarão desobedecer. Lit disse. Ainda é um não. Sou convidado de Salark e membro da linhagem Phoenix. Como você pode me pedir para ficar aqui e não fazer nada? Ele se sentiu culpado por mentir assim, mas o fim justificava os meios. Mesmo a menor dica sobre os golems de Aileen lhe pouparia meses de pesquisa e ainda mais criação de runas por tentativa e erro.
Xenagrosh sabia o quão profundo era o vínculo de sangue entre as fênix porque ela o compartilhava com Kiga e com os outros híbridos monstro abominação. Além disso, ela realmente amava Sinmara. A Fênix das Trevas era um dos poucos meio-irmãos que Xenagrosh tinha que, apesar de todas as atrocidades que ela havia cometido no passado, não a considerava uma fera raivosa que precisava ser abatida. Mutar Xenagrosh bufou mais do que disse. Mas no momento em que os inimigos mudarem o foco para você ou as coisas se tornarem muito perigosas, vou arrastá-lo para longe do campo de batalha. Obrigado, irmã mais velha, Lik disse, apenas irritando Solos ainda mais com suas manipulações. Ele estava ciente do quanto Zoriet ansiava por reconhecimento e chamá-la assim foi um golpe baixo. Por favor, traga-me para perto dos feridos e eu farei o resto. Os Fênix amaldiçoaram sua má sorte quando viram o dragão das sombras se aproximando de suas costas. Os membros da organização tinham má fama e Lith ainda estava em sua forma humana, pequeno demais para serem notados. Acalme-se. Xenagrosh carrega Lith, um de nossos irmãos. Ela é nossa aliada nesta luta. Sinmara disse através do link mental que as Fênix compartilharam. Os membros do Ninho não tinham ideia do que apenas mais 2 pessoas poderiam fazer, mas qualquer ajuda era muito bem-vinda. Lith desceu das costas de Xenagrosh e voltou à sua forma completa de Tiamat, medindo 20 metros, 66 pés, de altura. Ele era pequeno comparado ao dragão das sombras e às Fênix, que atingiam pelo menos 30 metros, 100 pés, de altura. No entanto, a aura que ele exalava fez com que ambos os exércitos parassem por um segundo para estudá-lo. Lith afundou suas presas profundamente na carne da mão direita e depois jogou gotas de sangue do tamanho de um carro pequeno no campo de batalha. Logo depois que Xenagrosh concordou em ajudá-lo, Lith usou o olhar abissal para preencher as chamas negras que fluíam em suas veias até a borda com mana e força vital. No momento em que as gotas de sangue entraram em contato com a energia do mundo exterior, elas cresceram em tamanho e poder. As chamas negras assimilaram a areia para ganhar massa e adicionaram o calor do sol escaldante ao seu próprio. No piscar de olhos, eles se transformaram em criaturas de 4 metros, 13 pés, de altura, feitas de areia e fogo, que pareciam versões inferiores do Tiamat. Alguns não tinham chifres, alguns não tinham cauda e poucos tinham asas. O número de olhos variou de 2 a 4 de acordo com a quantidade de mana que Lith armazenou com sucesso em cada gota de sangue. Os demônios de origem rugiram em desafio e se lançaram contra as linhas inimigas, deixando os golems em desordem. Os corpos desse novo tipo de demônios eram compostos de chamas de origem que consumiam tudo que tocavam. Capítulo 1612 Demônios de origem, parte 2. As bestas imperiadoras se encontraram na mesma situação que as Fênix, lutando contra criaturas que não se importavam com sua própria sobrevivência e que não sofriam danos de ataques físicos. Os golems se saíram muito melhor, mas ao voltarem sua atenção para os novos oponentes, permitiram que as Fênix recuperassem o fôlego. Para um desperto, significava voltar da beira da morte à sua condição máxima. A maré da batalha mudou mais uma vez, chegando a um impasse. Com o olhar abissal dando a cada um dos demônios de origem a mesma quantidade de mana que Lith tinha, o único limite para sua força era a capacidade de mana de seu núcleo violeta profundo e seu domínio sobre as chamas de origem. Lith combinou a técnica que Xenagrosh lhe ensinou com sua habilidade inata de manipular partes de seu corpo, mesmo depois que elas deixaram seu corpo para imbuir seu sangue com força vital suficiente para acender as chamas de origem. Dessa forma, seus demônios consumiriam a energia mundial para manter seus corpos e usariam a mana que ele havia concedido a eles apenas para tecer feitiços, dobrando suas habilidades ofensivas. Lith poderia ter continuado gerando mais demônios de origem até que sua força vital atingisse seus limites e inclinasse ainda mais a balança, mas isso estava além do ponto. Ele não queria que o conflito acabasse, muito pelo contrário. Ele queria que durasse o máximo possível. Solos agora poderia se concentrar nos golems e estudar seus cristais, mas mesmo na forma dos olhos de Menadion ela precisava de tempo.
Cada pedra preciosa estava cheia de runas desconhecidas e para replicar seus efeitos ela precisava escanear sua sequência exata. Ela examinou muitos golems ao mesmo tempo, evitando runas únicas e procurando padrões comuns. O passo mais crucial para superar os limites que os golems normais têm é encontrar uma maneira de imbuir parte do nosso conhecimento e personalidade nos cristais. Aprender como e quais feitiços Aileen imbuiu em suas criações seria útil, mas isso pode esperar. Solos pensou. Primeiro, preciso identificar a sequência comum de runas que todos os cristais compartilham, aquela que Aileen usou para explorar sua habilidade de memória. Todo o resto é de importância secundária. Que sujeito interessante. Aileen riu. Sua voz parecia mais animada do que irritada. Ela tinha ouvido falar sobre o nascimento da primeira mistura perfeita entre a linhagem do dragão e da fênix, mas nunca teve tempo ou oportunidade de dar uma olhada nele. Até agora. Vocês não têm ideia de como eu invejo vocês, Fênix. Seus filhos são abençoados com a mesma força e poderes de seus pais, enquanto os meus parecem continuar tirando o pior de mim. Ela suspirou, pensando em Ixalote. Ela o presenteou com Nero na esperança de que a besta imperador disfarçada ajudasse o rei dos lixes a manter pelo menos um pingo de bom senso e a ficar de olho nele. No entanto, como todos os seus filhos, a obsessão pela investigação e o gênio que Ixalote herdou dela apenas lhe tornaram mais fácil isolar-se do resto do mundo. A linha de pensamento de Aileen foi interrompida por uma atualização através de seu fone de ouvido. Sinto muito, mãe, mas Sinmara chegou muito mais rápido do que você previu e mal adquirimos metade dos recursos que você precisa. Se você não compensar, logo seremos forçados a recuar a Shiren, um de seus segundos em comando, disse. Mutar. Ela respondeu com um grunhido. É melhor você mover essas suas bundas gordas, porque se eu causar muita pressão e um dos filhos de Salaark morrer, ela vai se juntar à luta. Aileen ativa outra das habilidades que adquiriu após atingir o núcleo branco, frenesi alimentar. Ao contrário dos lixes normais, que só podiam imitar as habilidades físicas dos seres vivos dos quais se alimentavam, o lixo devorador também podia imitar todas as suas habilidades de linhagem. Ela carregava parte da força vital das criaturas mais fortes que ela havia lutado no passado na forma de sangue cristalizado. Ela gravou esses cristais no mesmo pingente de seu filactério e entre eles estava o próprio sangue de Sinmara. Aileen esmagou a gema junto com outra que ela criou depois de lutar contra um grifon. Em seguida, lançou uma corrente de chamas de origem brancas que dividiu o campo de batalha ao meio, enquanto também liberava um raio prateado do redemoinho da vida sobre seus soldados. Os agora fortalecidos golems avançaram assim que a parede de chamas brancas desapareceu, enquanto a besta imperador usava seus novos poderes para acelerar as operações de mineração. Lith e as fênix fugiram para escapar dos golems frenéticos. Os efeitos do redemoinho da vida eram temporários e sem o tempo necessário para acumular o suficiente, havia um limite para o que o lixo poderia dar a tantas pessoas. No entanto, os construtos também não tinham motivos para persegui-los. Contanto que ninguém perturbasse seus mestres, os golems simplesmente teceriam seus feitiços e os manteriam prontos. No momento em que os membros do ninho entenderam que estavam fazendo o jogo do oponente, a batalha recomeçou. As fênix formaram uma linha, liberando uma onda de chama de origem de suas asas que inundou o solo. No entanto, os construtos não hesitaram em liberar seus feitiços acumulados de uma só vez, neutralizando o ataque. Os golems que carregavam um cristal de mana amarelo levantaram voo, visando os pontos fracos da formação inimiga antes de explodirem. As fênix que não conseguiram se esquivar foram forçadas a transformar seus corpos em uma massa de chamas vivas graças à sua habilidade de linhagem, essência da muda. Eles não sofreram danos, mas devido à tensão que suas habilidades e feitiços mais poderosos infligiram a seus corpos, suas forças vitais estavam se tornando mais fracas. As técnicas de respiração poderiam restaurar a mana e a resistência perdidas, mas não poderiam consertar os efeitos do abuso das chamas de origem.
Enquanto a batalha entre a Fênix das Trevas e o Devorador Lich acontecia, o número de golems estava caindo tão rapidamente que Lich teve que correr de um lado a outro do campo de batalha para manter pelo menos um dos cristais de memória sob a varredura dos olhos. Droga, eu esperava por uma guerra de desgaste. Aposto que no momento em que a Eileen ficar sem golems, ela fugirá. Preciso prolongar esta batalha tanto quanto puder, Lich pensou. Ele notou como o Devorador Lich considerava seus construtos dispensáveis, enquanto ela se importava profundamente com suas bestas imperiadoras. Lich fez com que os demônios de origem ignorassem o golem e corressem para onde a visão da vida lhe mostrou que um Passos de Dobra estava prestes a se abrir. Os demônios não tiveram chance contra as criaturas fortalecidas pelo redemoinho da vida, mas esse nunca foi o objetivo de Lich. Cristais não refinados eram altamente voláteis e fazer explodir lacaios era um jogo que dois podiam jogar. As bestas imperiadoras poderiam facilmente se defender da explosão das chamas de origem, enquanto as pedras preciosas extraídas eram alvos fáceis. Os demônios desencadearam uma reação em cadeia que feriu gravemente muitas bestas imperiadoras e as forçou a extrair novos cristais. Lich cerrou o punho em triunfo, apenas para perceber as consequências de suas ações. Metade dos construtos estava recuando para proteger melhor seus mestres, enquanto a outra metade agora estava focada nele. Continua no próximo vídeo.